Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui para responder uma pergunta de muitos Big Geeks. Galaxy M31 ou Motorola One Fusion? Qual é a melhor opção para você? Acredite, hein? Dependendo das suas necessidades, um ou outro aparelho vai acabar te atendendo melhor. E nesse vídeo aqui vocês vão saber todos os detalhes. E claro, né? A ideia aqui é ajudar você justamente a tirar essa dúvida, M31 ou One Fusion. Mas antes, não esqueçam o like aqui embaixo e se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. O Galaxy M31 chegou aí por um preço mais elevado, R$2.000 contra os R$1.800 do Motorola One Fusion. Mas hoje os dois aparelhos estão mais ou menos na mesma faixa de preço, né? O M31 pode ser encontrado por R$1.800, mais ou menos, enquanto que o One Fusion, nessa versão que está comigo aqui de 64 GB de armazenamento, pode ser encontrado na faixa dos R$1.600 e a versão com 128 GB também na faixa dos R$1.800. Então, né, nessa versão de 64 GB, o Motorola One Fusion é até mais barato, mas na versão de 128, que é a mesma capacidade de armazenamento do M31, os dois estão na mesma faixa de preços. E trazem algumas características em comum, mas algumas diferenças importantes também. Eu vou começar aqui falando da tela dos dois smartphones. O Galaxy M31 tem um display de 6,4 polegadas contra 6,5 do Motorola One Fusion. Apesar de ter uma tela maior, a resolução do Motorola One Fusion é menor. Temos aqui uma resolução de 1600 por 720 pixels com a proporção de 20:9 contra 2340 por 1080 com a proporção 19,5 por 9 aqui no M31. E a tecnologia de tela também é diferente. Temos aqui o Super AMOLED, né, com os excelentes ângulos de visão, com as cores bem saturadas aqui no M31, contra o LCD IPS, com ângulos de visão também muito bons, né, mas um passo atrás aqui do Super AMOLED no Motorola One Fusion. Eu diria para vocês que os dois aparelhos trazem telas bem legais, inclusive o Motorola One Fusion, mesmo trazendo um display grande com resolução HD+, a qualidade da tela é bem legal. Mas não há como negar que o Galaxy M31 é superior nesse ponto, né? Por trazer uma tela com resolução Full HD+, trazer também o display Super AMOLED que tem ângulos de visão melhores. E outro detalhe importante é que o brilho da tela aqui do Galaxy M31 também é maior. Colocando os dois aparelhos com o brilho máximo, a gente percebe que ele é bem maior no Galaxy M31 quando comparado com o Motorola One Fusion. Inclusive, né, enquanto que a gente costuma deixar aqui a tela do M31 mais ou menos em 45% a 50%, a gente tem que deixar a tela aqui em 80%, 85% no Motorola One Fusion para que ambos tenham mais ou menos o mesmo nível de brilho. Então, nesse ponto, na questão tela, vantagem com certeza aqui para o Galaxy M31. Os dois aparelhos utilizam o mesmo tipo de acabamento, tampa traseira e bordas são feitas em plástico. E olha que curioso, né? Apesar do Galaxy M31 trazer uma bateria maior de 6.000 mAh, ele é mais leve e menos espesso do que o Motorola One Fusion, que traz uma bateria enorme também de 5.000 mAh, mas menor, né, do que a bateria do Galaxy M31. Apesar do acabamento dos dois ser feito em plástico, os dois aparelhos têm um visual diferente e bastante bonito. Interessante que os dois aparelhos trazem a entrada para fone de ouvido, na parte superior no Motorola One Fusion e na parte inferior, no caso aqui, do Galaxy M31. E ambos também trazem a entrada USB tipo C. O alto-falante externo fica na parte de baixo também no M31, enquanto que no Motorola One Fusion ele fica numa posição não tão agradável, aqui na traseira do aparelho. Ambos os aparelhos também contam com sensores digitais na tampa traseira e aqui mostrando o desbloqueio, que é muito bom nos dois smartphones, inclusive, olha só. O desbloqueio aqui é praticamente instantâneo e ambos também vêm com reconhecimento facial, que também tem uma velocidade bem legal nos dois aparelhos. Inclusive a velocidade, né, geral aqui dos dois smartphones é muito boa, não só usando a interface, mas também rodando os games. Só que na questão do desempenho, o Motorola One Fusion se sai um pouquinho melhor, isso porque ele vem equipado com um chipset mais poderoso, o Snapdragon 710 contra o Exynos 9611 aqui do Galaxy M31. Para vocês terem uma ideia, no benchmark Antutu, o Galaxy M31 fez pouco mais de 197 mil pontos contra mais de 213 mil pontos do Motorola One Fusion, com destaque para o desempenho de CPU e também de GPU. Isso significa que o Motorola One Fusion irá rodar melhor os games, apesar dos dois
na maioria das situações, rodar os jogos com nível de detalhes no médio. Mas a fluidez e o desempenho será quase sempre melhor no Motorola One Fusion. E isso acontece mesmo com o Galaxy M31 trazendo mais memória RAM, são 6 GB contra 4 do Motorola One Fusion. Mas apesar de trazer mais memória RAM, não foi suficiente para tirar a diferença do poder de processamento do chipset Snapdragon 710, que traz CPU e GPU melhores. Apesar da vantagem em jogos aqui para o Motorola One Fusion, rodando a interface, os aplicativos, em outras situações, dificilmente você vai perceber uma grande diferença aí a favor de um aparelho ou de outro. Os dois smartphones trazem um desempenho similar. E falando, de interface, temos aqui nos dois smartphones o Android 10. Porém, cada aparelho seguiu um caminho diferente, né? No caso do Galaxy M31, temos uma interface personalizada, o One UI, que é bem diferente do Android padrão e também traz muitos recursos legais, como os Dual Apps, né? Aplicativos em janela. Enquanto que no Motorola One Fusion temos uma interface mais próxima do Android padrão, mas ainda assim a Motorola também colocou várias personalizações, como atalhos para você abrir o aplicativo de câmera, ou acionar a lanterna. Os dois aparelhos também trazem o suporte ao modo escuro e aplicativos em janela dividida. Ambos também contam com a gaveta de aplicativos e trazem um menu de configurações em uma aba única. Apesar de trazerem interfaces diferentes, é legal ver que os dois aparelhos estão atualizados e também trazem recursos que melhoram a experiência de uso aqui com os smartphones. Então a preferência entre uma interface e outra fica ao seu gosto. Eu particularmente gosto muito dos aplicativos em janela do Galaxy M31 e também da sua interface, que é muito bonita. E curto bastante o atalho, por gestos para você ativar a câmera aqui e também ligar a lanterna no caso do Motorola One Fusion. Sobre a bateria, os dois aparelhos mandam muito bem, São 5.000 mAh no Motorola One Fusion e no caso do Galaxy M31 a Samsung extrapolou, trazendo 6.000 mAh. Realmente pode esperar um dia de bateria com muita tranquilidade nos dois aparelhos. E claro, vai depender do seu perfil de uso, mas os dois aparelhos têm capacidade para aguentar até 2 dias longe da tomada sem precisar recarregar. O Galaxy M31, além de trazer a bateria maior, ainda vem com um carregador de 15 watts na caixa. Ponto negativo aqui para o Motorola One Fusion, que tem essa bateria monstro de 5.000 mAh, mas vem com um carregador de apenas 10 watts, levando mais tempo para carregar de 0 a 100 essa bateria. Então pode esperar até 2 dias de bateria sem muita dificuldade nos dois aparelhos, mas por trazer uma bateria maior de 6.000 mAh, o Galaxy M31 consegue trazer uma autonomia um pouquinho maior. Eu fiz os testes com brilho da tela em 45% nos dois aparelhos e em 1 hora de ligação o Galaxy M31 gastou menos de 1% de bateria, contra 1% do Motorola One Fusion. Assisti 1 hora de vídeo no YouTube e gastou 5% nos dois aparelhos. Gravar um vídeo de 10 minutos gastou 2% no M31 contra 3% no Motorola One Fusion e navegar no GPS por 1 hora gastou 8% no M31 contra 7% do Motorola One Fusion. Foi o único ponto onde o One Fusion acabou levando vantagem sobre o M31. Então, resumindo, os dois aparelhos mandaram muito bem na questão da bateria, mas o Galaxy M31 com certeza traz uma autonomia maior. Quanto às câmeras, os dois aparelhos trazem sensores principais enormes, e uma solução usando 4 câmeras. No caso do M31, temos aqui o sensor principal com 64 megapixels e abertura de 1.8, maior do que os 48 megapixels do Motorola One Fusion, mas a lente do One Fusion traz a vantagem de capturar mais luz, já que ele vem com abertura de 1.7. Os dois aparelhos trazem uma lente ultra-wide de 8 megapixels com abertura de 2.2 e ambos também vêm com uma lente macro de 5 megapixels e com um detector de profundidade de 2 megapixels, porém com abertura um pouquinho melhor no Motorola One Fusion. Sobre essa lente macro, eu gostei mais da experiência com o Motorola One Fusion. Isso porque a lente macro dele traz o autofoco. No caso do M31, o foco da câmera macro é fixo. E no caso do One Fusion, ele ainda pode ser utilizado para gravações. No M31, você só pode usar o modo macro para fotografar. Agora, quanto à lente principal, olha só, os dois se saíram muito bem, tanto em fotos em ambientes com muita luz, quanto em ambientes com pouca luz. Inclusive, os dois aparelhos trazem um modo noturno que melhora a qualidade das fotos e ambos também conseguem filmar em até 4K a 30 quadros por segundo com a câmera principal. E olha, em muitas situações os dois aparelhos até que entregaram resultados similares, foram realmente muito parecidos.
E destaque aqui para a câmera de 48 megapixels do Motorola One Fusion, que se saiu muito bem até mesmo em ambientes com pouca luz. A Motorola realmente apresentou um grande progresso na qualidade das fotos nos aparelhos que ela lançou mais recentemente. E avaliando os resultados em ambientes com bastante luz, a qualidade das imagens é bem similar. Em pouca luz, os dois se saíram muito bem, com uma leve vantagem para o Galaxy M31. E o curioso é que o modo noturno melhora as imagens em ambientes com pouca luz nos dois aparelhos, porém ela tem um resultado um pouquinho mais natural no smartphone da Samsung, enquanto que no One Fusion a imagem fica com cores mais saturadas, gerando um efeito até que muito bonito. Mas no geral eu percebo que o Galaxy M31 se sai um pouquinho melhor por conseguir exibir mais detalhes em ambientes pouco iluminados, sem estourar o brilho dos pontos muito claros, como acontece com o Motorola One Fusion. Mas no geral, fiquei bastante surpreso, os dois se saíram muito bem. Já para vídeos, eu achei as imagens do Galaxy M31 mais fluidas. Apesar dos dois conseguirem filmar nas mesmas resoluções, gostei mais do resultado do Galaxy M31. A câmera frontal do M31 tem um sensor com uma resolução bem mais alta, 32 megapixels contra apenas 8 do Motorola One Fusion. Mas para fotos e ambientes bem iluminados, os dois aparelhos entregaram bons resultados. Já em ambientes com pouca luz, o M31 se saiu melhor, apesar de achar que os dois deixaram um pouquinho a desejar. Não indico nenhum desses dois aparelhos para você tirar fotos em ambientes pouco iluminados, apesar do fato do Galaxy M31 trazer um modo noturno. Inclusive, o M31 traz modo noturno tanto para a câmera principal traseira quanto para a câmera frontal, mas ela só é realmente eficiente com a câmera principal. Como eu já falei para vocês, somente o Galaxy M31 traz um carregador de 15 watts na caixa. Porém, o Motorola One Fusion tem a vantagem de trazer uma capinha, né? Um recurso que não está presente no Galaxy M31. Olha só, você já tem a capinha na caixa junto com o aparelho, enquanto que no caso do Galaxy M31 você precisa comprar uma capinha à parte. E qual o veredito aqui entre esses dois aparelhos, né? Vocês viram que em muitos pontos os dois são bem similares, né? Apesar de algumas vantagens para um ou para outro, os dois aparelhos realmente são bastante próximos. Eu diria para vocês que se você gosta de jogos, se o seu principal objetivo com o smartphone é jogar, o Motorola One Fusion é uma melhor opção. Mesmo trazendo menos memória RAM, o chipset Snapdragon 710 traz um desempenho superior e principalmente em jogos você vai notar uma diferença, uma vantagem em relação ao Galaxy M31. Agora, se você gosta de fotos e principalmente de vídeos, o Galaxy M31 se mostrou uma melhor opção, conseguindo resultados muito bons em todas as situações, né? Tanto em ambientes com bastante ou pouca luz. E ainda é um aparelho que de quebra oferece uma bateria maior, 6.000 mAh, né? Se você gosta muito de tirar fotos, você vai conseguir uma autonomia melhor com o Galaxy M31, apesar do Motorola One Fusion também trazer uma bateria enorme de 5.000 mAh. Agora, se você está apertado de grana, né? Aí você pode optar por essa versão do Motorola One Fusion com 64 GB de armazenamento. Outra vantagem do Galaxy M31 está na sua tela, que tem resolução superior, Full HD Plus contra apenas HD Plus aqui do One Fusion, e ainda vem com a tecnologia Super AMOLED, que traz melhores ângulos de visão, né? Tanto que quando você inclina o aparelho, percebam que a imagem fica com uma melhor qualidade no M31. Mas ainda assim, a tela LCD IPS, apesar da resolução HD Plus do Motorola One Fusion, também traz uma qualidade muito boa. Agora, se você está apertado de dinheiro, né? Se você quer economizar o máximo possível, você pode optar pela versão de 64 GB do Motorola One Fusion, onde, exceto pelo armazenamento, trará todos os recursos da versão com 128 GB. E com a vantagem de custar menos, né? Você vai pagar em média aí R$ 1.600 pela versão com 64 GB do Motorola One Fusion, enquanto que a versão de 128 GB, assim como o Galaxy M31, atualmente estão saindo na faixa de R$ 1.800. Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Deixe aí nos comentários qual dos dois aparelhos você prefere, Galaxy M31 ou Motorola One Fusion. E não esqueçam também o like no vídeo, se você ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se um Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!